Bom dia, meus irmãos. Bom dia do Senhor. Vamos iniciar mais uma das nossas aulas do discipulado, né? Eu vou estar orando e assim a gente inicia. Senhor, graças te damos por mais esse momento que pudemos nos reunir. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor demonstra a sua misericórdia para nós dia após dia. E o Senhor demonstrou a sua misericórdia hoje de maneira tal que podemos estar aqui presentes. Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, por isso. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor zele por nós, seus filhos, apesar das nossas falhas, as quais o Senhor perdoa no seu Filho Jesus. Zele por nós, Senhor, na Tua casa, nos traga para participar do culto santo do Senhor, para participar das aulas e também, Senhor, faça com que nós aprendamos e vivamos de acordo com aquilo que nos é ensinado. Faça isso, eu imploro, por amor de seu Filho e pela graça que nos é dada através dele. E no nome dele eu oro. Amém. Meus irmãos, nós vamos iniciar agora a parte do discipulado. Nós terminamos semana passada, né? Falando a respeito da Escritura em si e da revelação da Escritura, né? Como a Escritura é revelada, e então nós descobrimos que a Escritura é revelada de uma maneira geral para todas as pessoas, mas também ela é revelada de uma maneira especial, né, para cada pessoa. Então o Senhor, apesar dele, ele escreve a sua Escritura, ensina a sua Escritura, e apesar de nossa mente parecer intelectualmente ativa, né, boa, o Senhor tem que revelar a sua Escritura através do seu Espírito. Então nós aprendemos isso semana passada e descobrimos que a obra da revelação de quem crê em Deus é toda do Senhor, né, independente da pessoa. Se o Senhor quiser revelar a sua obra a uma criança como ele já fez, ele faz. Se ele quiser revelar um adulto, ele faz. Se ele quiser revelar um competente, ele faz. Ou se ele quiser revelar uma pessoa que é mentalmente incompetente, né, ele faz também. Porque a obra é dele. Nesse sentido, ela é toda espiritual. Sendo assim, aquele que compreende por causa do Senhor. Hoje é até interessante falar isso nessa introdução, quer dizer, nesse resumo, né, do que a gente já tem aprendido, e nós vamos falar um pouco sobre isso no sermão a respeito das parábolas, né? Então, nós vamos iniciar a parte da teologia própria, a natureza de Deus. E para isso, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 1. Gênesis 1, versículo 1. Acho que todo mundo sabe meio que de cor. Gênesis 1, 1. Todo mundo sabe de cor o que está escrito lá, né? Todo mundo já deve ter começado a ler a Bíblia e não continuar tantas vezes que... São umas 30. Exatamente. Gênesis 1, 1, todo mundo já leu exaustivamente. E o que está escrito lá? Vamos lá? No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu já falei isso, vou repetir. Céus e terra é uma figura de linguagem para dizer a respeito de tudo que existe. Tudo que existe é céus e terra. Né? Céus aqui não é só o espaço, é tudo aquilo que compõe as hostes celestiais. Tudo aquilo que Deus criou fora da terra é céus. E tudo que não é céus é a terra. Então, no princípio, criou Deus todas as coisas que existem. Ou seja, Deus é um ser que está fora da criação, quer criação material ou quer criação imaterial, espiritual. Anjos, seres celestiais,
outras dimensões, aonde a imaginação dos irmãos alcançarem, vocês podem ter certeza que foi Deus quem criou dentro da realidade das coisas que existem. Quem é Deus? Essa é a primeira pergunta que a gente tem a falar. Então a Bíblia ela inicia dizendo, no princípio criou Deus tudo o que existe. Quem? Vocês, como já foi dito aqui, já iniciou a leitura da Bíblia quantas vezes? Diversas vezes, né? E você deve ter se deparado com esse texto diversas vezes, mas você nunca deve ter feito, talvez você nunca deve ter feito essa pergunta. Quem é esse Deus? Porque eu não sei o irmão Michael, mas a Lohane, eu acredito que a dona Wanda também, pela história que ela já me contou, tiveram contato desde criança com religião, né? Com igreja, quer igreja católica, quer igreja mesmo, né, evangélica. Irmão Michael, você, quando você era criança, teve muito contato com alguma igreja, assim? Sim. A minha avó, minha irmã era católica, aí tinha aquele negócio de Chile, e assim, mas é isso. Quando você iniciou a leitura da Bíblia, você... cuida da família espiritual. Isso, mas aí vocês tinham esse contato com uma religião. Essa religião, ela tem, por exemplo, a religião católica, a nossa igreja protestante, por exemplo, ela e a igreja católica vêm mais ou menos da mesma direção, né? Que é a ideia de divindade bíblica, né? Apesar das heresias da igreja católica. Mas a ideia de divindade bíblica é comum das duas religiões. Aqui, se você é católico ou evangélico, você não vai dizer que o Deus que está sendo apresentado aqui é Alá, do muçulmano, ou é Shiva, ou né? Você vai dizer que esse é o Deus, como está nas Escrituras, e como você tem um contato já prévio com as Escrituras desde a infância, todas vezes que você abre a Bíblia e lê, no princípio criou Deus, você faz o quê? Você já assimila com o Deus cristão das Escrituras, certo? Mas isso eu propus a vocês a pensarem assim, não façam isso. Perguntem, antes de tudo, por que a Bíblia começa apresentando um Deus, mas sem descrever quem esse Deus é. Existem milhares de divindades espalhadas pelo mundo. Existem centenas de religiões que creem em deuses opostos, diferentes do Deus da Bíblia, do Deus das Escrituras. Então, e hoje, mais do que nunca, eu não sei se por causa das redes sociais, da mídia, mais do que nunca, as pessoas começam a olhar para esse texto e tentar inserir nele, nesse versículo 1 de Gênesis 1, inserir nele uma divindade diferente da divindade que vocês estão acostumados por serem pessoas que vivem numa religião, num mundo, né, politicamente cristão, né, ocidental. Então, muita gente, ao ler esse texto, vão tentar colocar nele o seu próprio Deus. Então, se você vê um muçulmano, por exemplo, ele vai dizer que o Deus que está aqui é quem? Alá. Eu acredito nesse texto, mas o Deus que é aí é o Alá, que na verdade é um nome para Deus, né? Divindade. E se você continuar, você vai ver outras religiões, por exemplo, as religiões de matrizes africanas, Umbanda. Eles vão começar a questionar e dizer, olha, está aí Deus, mas que Deus é esse? Eles vão questionar, como eu estou tentando propor aqui, um questionamento real. Que Deus é esse, né? Eles vão perguntar, que Deus é esse? Pode ser vários tipos de deuses, ou pode ser uma divindade. E vocês vão ver que faz sentido serem várias divindades, sabe, Wesley? Por causa do nome que está apresentado aqui no hebraico. O nome em hebraico ele é estranho aos nossos ouvidos ocidentais, portugueses, né? Porque o nome aqui
muitas vezes o nome, não talvez aqui, mas na Bíblia, quando apresenta o nome do Senhor, apresenta no plural. No plural, não no singular. E nós vamos ver o que isso significa. Então, a pergunta é: que Deus é esse? Qual é o Deus apresentado em Gênesis 1? Antes de apresentar qualquer descrição sobre ele, apresenta ele criando todas as coisas, mas não define quem ele é. A Bíblia não tem interesse inicial de definir qual Deus é, como ele é, qual o seu nome. Diz, no princípio, essa divindade, Deus, criou tudo que existe. E por quê? Aí vem a minha pergunta. Por quê? Por que Gênesis começa assim? Vocês querem arriscar uma resposta? Alguém quer arriscar por que Gênesis, por que Moisés escreve assim? Eu vou dar uma resposta então. Moisés estava escrevendo assim exatamente por causa do que representa esse nome, Deus, para o povo de Israel. O povo de Israel, eles tinham passado 400 anos no Egito. O Brasil tem 500 anos, um pouco mais que 500 anos, certo? Nós aqui na nação, nessa nação, não sabemos quem são os nossos pais. Quem são os nossos pais que eu falo é aqueles que chegaram aqui, colonizaram o lugar e da onde a gente descende. Por exemplo, a gente não sabe quem são os nossos tataravós que chegaram no Brasil, quando eles chegaram. Eu não sei se vocês sabem, na verdade, né? Eu sei um pouco por causa da minha família que falou um pouco a respeito, que meu tataravô, né, era italiano e chegou no Brasil, casou-se com uma mulher aqui vai ser uma índia, uma coisa assim, tem essa junção de... Mas a maioria dos casos não sabe, né? E o que acontece? A gente chegou no Brasil, colonizou o Brasil já tinha religiões, né? Certo? Mas a religião que coloniza o país era uma religião mais forte e com poder maior do que as religiões que estavam aqui já, as religiões indígenas, nós podemos colocar assim. Então o Brasil impôs, de certa forma, a religião cristã aos índios, catolicismo principalmente, né? Nós tivemos aí alguns movimentos, nós vamos falar um pouco sobre isso quando formos nas últimas aulas, na última aula vamos falar sobre o presbiterianismo no Brasil. Houve alguns movimentos reformados, mas principalmente eles foram mitigados no início e até tivemos mártires. Vamos falar sobre isso mais tarde. Mas, enfim, a religião mais poderosa, que é a religião católica, ela engoliu as religiões naturais do país, certo? E então, o pessoal começou a se tornar, aqui nesse país, de maneira majoritariamente, o quê? Católico, certo? E depois evangélico com o tempo, mas foi depois de bastante tempo. Então, majoritariamente, o catolicismo era a religião vigente no nosso país. Então, as outras religiões, por serem mais fracas, os outros povos, por serem mais fracos, eles não conseguiram impor suas religiões e a religião deles foram engolidas. E aqui nós temos agora o povo de Israel. O povo de Israel, logo após José vencer os anos de fome lá no Egito, através daquela estratégia maravilhosa, guiado por Deus, a sua família volta e vai para o Egito e morar com ele. E eles moram lá e eles começam a crescer em população. Passa-se 400 anos e em um determinado momento, num determinado período, levanta-se um faraó que escraviza eles. Então, qual era a religião mais forte? Ou qual era o povo mais forte no Egito? Era o povo de Israel ou o povo do Egito? Quem que eram os mais fortes? Quem que poderia impor sua religião?
O povo do Egito, obviamente, né? Então, a pergunta que eu faço para vocês, que é uma pergunta mais de lógica, como que estava o povo de Israel 400 anos morando no Egito, aprendendo a cultura deles, muitas vezes cultuando com eles, adquirindo a religião deles para si? Como que eram esse povo, o povo de Israel 400 anos depois da escravidão? Eles eram mais hebreus ou mais egípcios? 400 anos lá, sob o jugo dos egípcios. Mais egípcios. Tanto mais egípcios eram que muitos anos depois deles saírem do Egito, Deus tem que enviar profetas, inclusive Josué, para mandar que eles parem de adorar aos deuses dos egípcios. A gente percebe isso na Roma Antiga, né? A cultura grega, eles vão Sim. Sobre Roma e sobre todo o Ocidente. A cultura grega é muito forte, ela é muito boa nesse sentido, filosofia, e inclusive a sua mitologia também é uma mitologia, porque a filosofia grega está muito atrelada à sua mitologia, né? E então ela dominou o pensamento ocidental, né? Com seus filósofos, né? Então aqui nós temos esse povo 400 anos, meus irmãos, no Egito. Eles saem de lá o quê? Egípcios. E aí o Egito ele tem uma cultura enorme de criação e de deuses. Então, eles quando têm contato com quem criou o mundo, o contato deles com quem criou o mundo é o quê? É os deuses egípcios. Então eles têm contato lá com os sacerdotes, os deuses, eles têm isso o tempo todo visualmente, e vendo essas pessoas falando que os deuses deles criaram o mundo, a mitologia deles, então eles adquirem isso. Não no primeiro momento sempre há uma retenção, você sempre não... Você bloqueia esse tipo de coisa de entrar na sua casa, mas aí você tem filho, 400 anos. Quantas gerações dá para dar em 400 anos? Morando naquela nação poderosa, não uma nação que dominava e depois escravizou eles. Então, os filhos aprendem um pouquinho, depois os netos aprendem mais um pouquinho, aí já não tem o avô morre, é os bisnetos, o avô que era o mais durão da casa, que impedia isso de acontecer, morre. E então, nós temos um povo egípcio escravizando uma pequena nação hebreia egípcia, certo? Mas incrivelmente nós temos uma resistência forte que clama a Deus. E isso é o início de Êxodo, né? O livro de Êxodo o povo, ao perceber a dureza da escravidão, clama ao Senhor, ao Deus, esse Deus, ao Deus dos seus antepassados. E então eles são libertos por esse Deus, que eles conhecem de maneira, não de maneira plena, né? Toda a cultura deles também era passada de maneira oral, não havia escritos, né? Então, os pais, eu queria que vocês imaginassem isso. Imagine um pai reunido na sua casa, contando sobre Deus, porque era assim que se disseminava a religião deles. Os cultos eram feitos assim. Os patriarcas reuniam sua família na casa, num dia selecionado, e ensinava. E lá ele ensinava, e lá eles oravam, lá eles clamavam. Enfim, era assim que funcionava. E no final das contas, eles clamaram a Deus por causa da servidão deles, né? Mas dessa maneira, passado de pai para filho, cultos assim, todo oral, de tradição oral, e então eles são libertos do Egito com mão forte, eles percebem o poder visível desse Deus, e aí chega lá aos pés do monte,
né? No Monte Horebe. Não, Horebe não, perdão. No Monte Sinai. Aos pés do Monte Sinai. E lá aos pés do Monte Sinai eles começam a receber essas introduções culturais e esses livros maravilhosos. O primeiro que eles recebem é o livro de Gênesis. E para que serve então o livro de Gênesis? Para que serve esse livro então? Ele é o primeiro livro que Deus dá a Moisés, né? E que Moisés vai entregar ao povo. Qual que era o objetivo de Deus? O objetivo de Deus era fazer uma apologética. Alguém que sabe o que significa apologética? Irmão Michael. Já ouviu o termo, já conceito, mas só que não. Você sabe definir, o Wesley? Apologética? Objetivamente, defesa da fé. Defender a fé, a religião, as razões de crer. Contra manifestações de fé contrárias. Sim, exatamente. A apologética é uma defesa da fé contra qualquer manifestação ou qualquer doutrina que seja contrária à doutrina ensinada. Por exemplo, nós fazemos uma apologética que todo final do culto, qual é a apologética que fazemos todo final do culto? Nós juntamente, ressoamos o credo. O credo é uma apologética que deve estar inserida no nosso coração de tal forma que você, ao decorar o credo, se alguém falar alguma coisa absurdamente fora daquilo, porque nós estamos estudando, os irmãos estão passando o credo, né? Como estudo, né, Wesley? E ele é um resumo. Ou seja, cada coisa que está contida ali é uma compactação de uma doutrina. Essa doutrina está sendo compactada nas aulas. Mas o credo, ele é uma espécie de apologética forte, para evitar que algo contrário entre e se alguma coisa disser, por exemplo, que Jesus não é Deus. Não, nosso credo diz que ele é Deus. Que ele não morreu na cruz. Nosso credo está lá dizendo isso, ele é uma apologética forte. Como Gênesis. Então, Gênesis era o primeiro livro da Bíblia e o primeiro apologética do povo hebreu. Ele é um manual, ou melhor, ele é um livro que vai defender a fé de Israel. De que maneira? De uma maneira, na verdade, para mim, fantástica, maravilhosa. Fantástica não no sentido de ser fantástico irreal, né? Mitológico, mas fantástico no sentido de ser maravilhoso, incrível, grandioso. A apologética de Gênesis, ela é uma apologética que é uma maneira maravilhosa de fazer apologética. Geralmente a apologética hoje é o quê? Filosofia. Geralmente a apologética é lógica. Então, para você fazer uma boa apologética, uma boa defesa da sua fé, você precisa de usar livros de lógica, aprender um pouco sobre lógica, certo? E aí, para você usar as regras da lógica. Aqui no livro de Gênesis, como que ele faz apresentar apologética? Através da história. É como se o Moisés estivesse apresentando através dos fatos. Ele não está apresentando lógica em última análise, é óbvio que é a lógica aqui. Mas ele apresenta a apologética através dos fatos concretos, da história, daquilo que aconteceu. Então ele quer apresentar Deus e diferenciar esse Deus, né, dos deuses egípcios, dos deuses do mundo, né, dos deuses que cercavam eles. E então você pode ter nesse versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, um lugar comum que todas as pessoas passam e, de certa forma, todas elas estão pensando a respeito desse Deus cristão que está competindo com outros deuses. Em outras palavras, Moisés está dizendo assim, só há um Deus. Toda a mitologia que vocês aprenderam durante toda a vida de vocês está errada. Só há um Deus.
Só há um Deus, esse Deus que vocês estão começando a conhecer. Porque aquele povo de Israel que estava lá, eles estavam começando a conhecer Deus. Deus fez vários milagres, né? As 10 pragas, ele abriu o Mar Vermelho, maná, água saindo da rocha, mas ainda assim eles estavam começando a aprender sobre quem esse Deus é. E aí ele nos lança Gênesis. E Gênesis inicia esse manual, essa maneira de defender a sua fé. Então o livro de Gênesis ele serve tanto para os hebreus defenderem a fé, quanto para vocês. Hoje é um livro extremamente atual, é uma defesa da fé real. Então ele vai apresentar Deus. Que Deus? Aí o livro vai começar a compor quem esse Deus é. Então Gênesis, se vocês lerem ele vai compor grande parte daquilo que nós conhecemos sobre Deus. Na verdade, parte basilar, ou melhor, parte essencial de quem Deus é, está composta aqui, no livro de Gênesis. No livro de Gênesis nós temos o Deus Criador, criando tudo que existe, com um poder que depois a Bíblia vai tentar descompactar, mas aqui já é apresentado como um poder interno desse Deus. Ou seja, nada externo, ele não utiliza nenhuma ferramenta externa para fazer o que ele faz. Tudo parte de dentro dele. Depois nós vamos descobrir que esse Deus tem propósito na sua criação. Depois nós vamos descobrir que esse Deus se agrada da sua criação, como se ele estivesse sendo um espectador da criação, ao mesmo tempo como criador, e ao mesmo tempo como se aquela criação, ao fazê-la, ela estivesse referenciando algo para ele, que desse nele alegria, e ele pudesse dizer que isso é muito bom. Vocês já pararam para pensar por que no final de cada dia Deus diz assim, e viu Deus que isso era bom? Por quê? Se ele estava criando, antes mesmo de terminar, ele já sabia que era bom, mas quando estava concluído, ele disse, viu que era bom. Por que ele viu que era bom? Então, o livro estava querendo conversar conosco para nos ensinar que alguma coisa na criação estava apontando para algo que Deus dizia que era o bom. É como se Deus, uma forma que Deus, porque explicar Deus, assim, a sua beleza, explicar para a mente dele, a gente seria muito complexo. Uhum. A minha consciência limitada, acho que eu tenho certeza, mas é como se tivesse trazendo uma forma de entender que aquilo que estava acontecendo naquele momento estava agradando a Deus. Mesmo, não sei se eu estou bem. Eu entendi. Então, isso é alguma coisa, ao observar a criação, ao ver pronto aquilo que ele faz, podia dar um selo para ele de que aquilo era bom. E bom no sentido de que aquilo estava adequado com alguma coisa. Você está entendendo? O bom não é bom no sentido de que você cria uma coisa nova e aquela coisa é boa. Aquela coisa está adequada com um padrão. Isso que significa o bom no final de cada dia. Viu Deus que isso era bom, ou isso estava adequado com um padrão. E qual que é o padrão? Os céus proclamam a glória de quem? De Deus. E o firmamento anuncia as obras de quem? Das suas mãos. Ou seja, a criação, e isso eu estou falando no Antigo Testamento, no Novo Testamento temos textos mais claros, como Colossenses 1. Ele quem? Cristo, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Ele é o Senhor sobre a criação, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. Ou seja, Gênesis 1 é um relato de como que Deus, ao observar e contemplar o Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo encarnado, o Verbo eterno, né, antes de ser encarnado, né, o Verbo eterno, como que ele estava demonstrando, através da criação, as características do Verbo eterno.
Ele estava usando o verbo como um padrão ou como um modelo para criar as coisas. Então, todas as coisas que ele cria por causa do Cristo, por causa do verbo, por causa de Jesus. Jesus é a base para a criação. Então, ao observar a luz, disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Jesus é a luz do mundo. Então, quando ele cria a luz, ele observa a luz e diz, a luz é boa. Por que ela é boa? Ela mostra uma característica do Cristo. Por isso é bom. Então, ao terminar cada dia, ele observa aquele dia e vê que aquelas coisas estão adequadas com o Filho. Então ele diz, é bom. Isso é bom. Entendem? Então esse é o objetivo de Deus falar que é bom. Que é bom, isso é maravilhoso. Ele está dando esse selo porque ele está observando as coisas criadas e elas têm um modelo. E aí ele diz que é bom, está adequado. Tá? Então, aqui nós temos esse relato em Gênesis e ele continua. Então nós temos Deus como, né, nós temos Deus como esse Criador maravilhoso que cria tudo do nada, ou seja, ele é o poder para a criação de todas as coisas. Depois, com o tempo, nós vamos ver que esse Deus é um Deus de relacionamento. Então esse Deus é um Deus que dita regras. Depois essas regras são quebradas, ele usa de misericórdia. Depois que ele usa de misericórdia, ainda assim, o povo se comporta mal, ele apresenta sua ira, mas a sua ira ela é cheia de misericórdia no dilúvio. Depois nós vamos ver esse Deus renovando a aliança com Abraão. Então, ou seja, todas as características principais sobre quem Deus estão apresentadas no livro de Gênesis. Deus como Criador, Deus como sustentador, e nós vamos ver Deus como Trindade em Gênesis. Nós vamos ver também em Gênesis Deus como misericordioso ao extremo, bondoso, como um Deus irado contra o mal e contra o pecado. Nós vamos ver em Gênesis um Deus que tem aliança, né? Nós vamos ver um Deus que cumpre suas promessas. Tudo isso em Gênesis. Então, Gênesis é esse livro recheado que nos apresenta uma grande defesa da fé, nos apresentando Deus, sua obra e, historicamente, os personagens que ali vão percorrer depois o restante do Antigo Testamento inteiro e do Novo Testamento. Os personagens descendem todos deste mesmo lugar. Então, Gênesis é essa obra apologética para o povo hebreu, que havia saído do Egito, completamente culturalizado pelo Egito, e precisava cortar um cordão umbilical do Egito e ter a mente completamente removido da mente deles, né? Essa cultura egípcia sobre deuses, sobre criação. Estão entendendo? Então Gênesis ele serve para isso. Ele serve para apresentar ao povo hebreu suas raízes, o Deus verdadeiro e o que aconteceu e por que eles estavam lá. Tá? Tem alguma pergunta, irmãos? Esse início de introdução da teologia própria de Deus é essa pergunta essencial. Quem é Deus? No princípio criou Deus. Quem é Deus? Você tem que começar dizendo, não sei. Porque se você começa, por exemplo, com o catolicismo, dizendo quem é Deus, com o cristianismo até, vamos colocar aí, né, religiões cristãs ou evangélicas, dizendo quem é Deus, você vai fazer exatamente como todas as religiões quando pegam esse texto aqui, hoje, atualmente, né? Eles pegam esse texto de Gênesis 1 e falam, quem é esse Deus? Pode ser o Deus que eu acredito, né? Da forma com que eu acredito, do jeito que eu acredito. Vocês estão entendendo? Então, quando você pegar esse texto, você tem que fazer essa pergunta. Quem é Deus? Nos é apresentado um Deus. Quem ele é? E, a partir daí, nós vamos construir uma ideia de Deus usando o que o texto vai dizer que é Deus daí para frente. O que o texto vai dizer sobre Deus? Então, vocês vão ter que fazer um exercício de excluir da mente de vocês a concepção atual que vocês têm sobre Deus
apesar dela estar certa, pode ser que ela esteja perfeita, alinhada. Mas se você excluir, você vai começar a receber a atualização correta de quem Deus é, e você vai poder comparar o Deus que você acredita na sua mente com o Deus, né, que é o Deus real, que vai ser apresentado a partir de agora. Não, não pode. Não pode, porque é exatamente esse o objetivo de Gênesis. Ele é apresentar, é construir a ideia de Deus contra a ideia atual, vigente na mente deles. Então, Deus, ele não pode ser definido de forma exaustiva pela mente humana. Agora nós estamos falando do Deus real, né? Pois, como você mesmo disse, né, o irmão Michael, o finito não pode compreender o infinito. Então, Deus, ele não pode ser compreendido ou definido pela mente humana, né? Nós descrevemos analiticamente a partir do que ele mesmo revelou de seu caráter e da sua essência. Ou seja, o que nós sabemos sobre Deus é o que ele nos revelou. Deus nos revelou a plenitude de quem ele é? Sim, não, talvez. A plenitude de quem Deus é, perfeitamente. A sua essência completa. Ele é revelado a nós, nos foi dado, nós podemos, não nos foi dado e muito menos podemos conceber, compreender. Então, o primeiro exercício para os irmãos hoje é humildade intelectual extrema. Estamos diante de um Deus que não entendemos. Nós não podemos, por exemplo, e muitos ateus fazem isso, que é definir Deus, dar definições divinas, antes, fora da concepção divina. Por exemplo, Deus não pode fazer isso porque aí eles dão um monte de respostas. Ou Deus não me ama porque isso e isso aconteceu. Ou seja, eles estão declarando que eles sabem todo o quadro. Aconteceu uma coisa terrível na vida da pessoa. Ela diz, Deus não me ama porque essa coisa terrível aconteceu. Significa que ela está definindo como funciona o amor de Deus. Que o amor de Deus só funciona quando as coisas acontecem daquela maneira que ela definiu na mente dela. Elas não estão levando em conta, e eu até tenho um material sobre isso, depois eu vou mandar para os irmãos. Elas não estão levando em conta de que Deus tem planos excedentes a ela. Ou seja, o que ela definiu como divindade é aquilo que é a divindade. E quando sai fora da gama de intelectualidade dela, como ela não pode conceber algo fora da mente dela, ela descarta, ela diz, isso não existe. Esse Deus não pode ser concebido pela minha mente, então ele não pode ser real. Só que nós estamos fazendo o exercício contrário. Nossa mente não pode conceber Deus. E isso é essencialmente uma mostra de que Deus é real, né? Eu faço até um desafio para os irmãos, se vocês conseguem conceber completamente, ou entender completamente o seu irmão que está do seu lado, os irmãos que estão aqui, vocês podem conceber completamente, entender completamente eles, suas motivações, seus desejos. Nenhuma pessoa que você convive há anos, você consegue conceber completamente. Então, nós temos esse Deus infinito, tentando ser compreendido por pessoas finitas, e quando esbarra a infinitude com a finitude, as pessoas vão se tornar ateias, ou demandam, ou começam a criar uma ideia contrária sobre Deus. Então, a concepção da existência de Deus, ela deve ser recheada de humildade intelectual inicial. A concepção essencial de Deus é o quê? Que Deus não é uma força cósmica abstrata. Ele não é uma energia impessoal e nem muito menos o próprio universo. Deus, ele é um espírito puramente imaterial e uma pessoa real dotada de autoconsciência, vontade e sentimentos. Então, a partir daí, nós vamos começar a construir com textos bíblicos, hoje não, né? Domingo que vem, construir com textos bíblicos
a concepção essencial de Deus. Essa concepção essencial vai dizer sobre seu caráter, seus atributos e suas características, seus gostos, seus desejos, o que o agrada, o que o desagrada. Se vocês amam a Deus, vocês devem querer conhecer isso, né? Tem uma coisa, uma piada muito engraçada assim, é uma boa maneira de exercitar essa, como é que eu posso dizer, essa intelectualidade humilhada, né? Que é Jesus, um dos alimentos que Jesus mais come na Bíblia é pão com peixe. Pão com peixe. Alguém aqui gosta de pão com peixe? Não necessariamente a gente precisa gostar, mas é o que Jesus gostava de comer. Pão com peixe. Eu, pelo menos, eu não gosto de juntar essas duas coisas. Não que... ele gostava, foi a refeição que ele preparou para os apóstolos. Mas é pão com peixe. Mas é o que ele comia, pão com peixe. Não, pode ser que seja separado, mas assim, goste ou não, às vezes você gosta de pão e de peixe separadamente, mas é uma coisa que o seu Deus, o Deus eterno, gostava de comer nessa terra. Esse ser real que existe. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Assim, para mim é incrível ter essa consciência de saber que, pessoalmente, nós temos um Deus que é real, ele existe, ele tem interesses, ele tem desejos, ele gosta de coisas, ele detesta outras coisas. E nós estamos conhecendo esse Deus como uma figura real. Existe. Os ateus, a maioria, por exemplo, não negam a existência histórica de Jesus. Pois é, mas é isso, para eles é isso, é um personagem. E outra coisa, ao dizer isso, demonstra uma falta de interesse incrível nesse personagem. Porque dizer que ele é um personagem importante, fez coisas importantes, isso é ridículo perto do que, por exemplo, um ateu. O que um ateu não quer? Religião. Ele observa a existência do personagem Jesus. E muitos ateus ainda dizem que são fãs de quem? De Jesus, não é? Fãs de Jesus. Eu gosto de Jesus ao extremo. Jesus é maravilhoso. Mas eles detestam a religião de Jesus, né? A religião cristã. E eles não concordam com ela. Pois é. A única coisa, ou a coisa principal que Jesus veio fazer quando ele encarnou foi estabelecer essa religião. Então, se um dia esses personagens, esses ateus, se encontrassem com o Jesus real, que eles chamam de Jesus histórico, e perguntassem assim para ele se ele tinha uma mutualidade de interesse, Jesus ia falar: olha, vocês descartaram, vocês dizem gostar de mim, gostar das minhas ideias, mas vocês descartaram aquilo que era essencial do meu caráter. Ou seja, apesar desses ateus concordarem que existia um Jesus real, eles necessariamente têm que dizer que odeiam esse Jesus real. Por quê? Porque esse Jesus real, os interesses deles eram completamente opostos aos interesses desses ateus. E aquilo que esses ateus estabelecem como o que eles gostam em Jesus, que são os ensinamentos de Jesus, são ensinamentos para estabelecer o reino, que é a religião. Então, ou seja, isso aí, então, essas ideias, maior tem que se tornar menor, ou melhor, amar o outro como a si mesmo, fazer ao próximo. Então, eles gostam dessas ideias, mas essas ideias elas estão conectadas com o reino. Elas são ideias conectadas com a religião cristã. Fora da religião cristã, fazer ao outro o que você quer que você faça a si mesmo é ridículo. Veja, por exemplo, um nazista na Segunda Guerra. Peça a ele para fazer ao outro o que ele gostaria que fizesse com ele. O que um nazista gostaria que fizesse com ele? Que poupasse a vida dele por ele ser ariano. Então ele fazia aos outros o que ele gostaria que fizesse com ele.
Se ele fosse um judeu e por ele odiar judeus, ele queria que fizesse o que com ele, se ele fosse judeu? Matasse. Por isso ele matava outros judeus, não é? Escravizava eles, botava em campo de concentração. Então fazer aos outros o que... Essa regra de ouro, faça aos outros o que eu gostaria que fizesse comigo, só funciona no cristianismo. Fora do cristianismo, não funciona. Porque se você tem uma religião maléfica, ela vai querer fazer o mal com os outros. Porque ela necessariamente quer que dentro da gama de religião dela seja feito aquilo que eles definiram como religião principal. Entenderam? Ou ficou confuso? Basicamente, o que eu estou querendo dizer é, as pessoas, elas têm interesses que não são os interesses cristãos. Elas mentem, elas roubam, elas fazem o mal e chamam isso de bem. A Bíblia diz isso, né? Então, se você quer fazer aos outros o que você quer fazer consigo mesmo, aquilo que você construiu como pessoa, você vai fazer o mal para as outras pessoas e achar que é bom. No final das contas. Dizemos que sábios são maravilhosos, eu enxergo ateísmo. Sim, é uma concepção que... toda concepção ateísta a respeito de Jesus, ela é ridícula nesse ponto. Jesus é um cara maneiro, Jesus é um cara legal, Jesus é um cara inteligente, Jesus é um cara... Não é. Não é. Não adianta tentar colocar Jesus nesse lugar ateu, tentar humanizá-lo dessa maneira. Não funciona, ele não é assim. Ele estabeleceu o reino. Tudo que ele falou, tudo foi para estabelecer o reino de Deus. E se você conversasse com ele, um ateu conversasse com ele, ia se sentir completamente humilhado por Jesus, como as pessoas se sentiam humilhadas por ele, na época que andavam com ele, procuraram até matá-lo. Por quê? Porque elas se sentiam extremamente ofendidas. Ele ofendia elas, ele dizia que elas não eram ovelhas. Ele dizia que a mensagem não era para elas. Diversas vezes Jesus dizia, isso que eu tô falando, em outras palavras, parafraseando, isso que eu estou falando não é para vocês. E ele começa a contar parábolas. As parábolas eram para esconder daquelas outras pessoas que ele não queria que entendessem a verdade. Esse é o objetivo das parábolas. Ou seja, essas pessoas ateias, elas não estão entrando em contato com o Jesus real. Com a mente do Jesus real. Elas conhecem pouco dele. Pouco, muito pouco. Vamos orar? Os irmãos têm alguma pergunta? Podemos concluir a aula de hoje. Ficou bem estabelecido. Isso é uma introdução ao pensamento sobre Deus. Como estudar sobre Deus. Entender que como que Deus escreve a Bíblia no seu primeiro livro, estabelecendo uma ideia concreta de quem ele é. Nós temos que usar de humildade intelectual. Nós temos que agora abandonar qualquer concepção sobre Deus nesse primeiro momento para começarmos a ter contato com Deus real quando folhearmos a Bíblia. E não com ideias que a nossa propriamente cria, né? Tá certo? Então vamos orar então. Senhor, graças te damos por mais esse momento que podemos nos reunir e estudar um pouco da tua palavra. Nós queremos, Senhor, ter contato com o Senhor. Ter contato com o Senhor é ter contato com o seu caráter. Ter contato com as coisas que o Senhor gosta. Ter contato com as coisas que o Senhor acha maravilhosa. E ter contato com as coisas que o Senhor acha ruim. E a partir daí, Senhor, criar o nosso próprio caráter. Oh, Deus, criar um caráter que ele vai rodear o Senhor, ele vai estar em volta do Senhor e depois dentro de ti, protegidos pelo Senhor como uma fortaleza, porque, Senhor, nós estamos aptos a estar dentro dessa fortaleza, porque gostamos de estar ali. E para a glória do Senhor, nós queremos aprender sobre ti. Ensina-nos, Pai, e abençoe-nos nessa manhã de domingo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos tomar um café.